bem? Vocês conhecem uma história na Bíblia onde uma jumenta falou? Que história é essa? Venham comigo, porque eu já vou contar. Eu sou a tia Eliene. Sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho de histórias. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que outras crianças também conheçam a palavra de Deus. Combinado? Então vamos começar? A Bíblia conta a história de um profeta chamado Balaão. Você sabe o que fazia um profeta? Houve um tempo que Deus falava com as pessoas através dos profetas. Era assim, Deus falava sua mensagem aos profetas e eles levavam a mensagem do Senhor ao povo. Mas vejam o que aconteceu com Balaão. Em seus dias, houve um rei chamado Balaque. E Balaque estava muito assustado. Ele e todos os moabitas estavam com medo dos israelitas que estavam acampados muito perto dele. Apesar de ser rei, Balaque estava com medo. Ele temia uma invasão israelita. Então, ele mandou que seus servos fossem até Balaão, chamá-lo para que ele amaldiçoasse o povo de Deus. Amaldiçoar significa falar palavras más. Balaque sabia que as palavras do profeta se cumpriam. Se ele falasse palavras boas, o povo seria feliz e vencia as guerras. Mas, se o profeta falasse palavras más, então o povo seria infeliz. Era isso que Balaque queria. Que o povo de Deus fosse amaldiçoado, que acontecesse coisas ruins com os israelitas. E aqueles homens então foram chamar Balaão. Mas o Senhor disse para Balaão não ir com aqueles homens. O Senhor não queria que Balaão fosse encontrar com Balaque para amaldiçoar o seu povo, porque o povo de Deus era povo abençoado. Mas, infelizmente, Balaque continuou insistindo com o profeta e ele acabou indo, mesmo sabendo que o Senhor não queria que ele fosse. Balaão montou na sua jumenta e começou a sua viagem. Sabe de uma coisa? Balaão precisava lembrar que Deus estava olhando para ele, assim como olha para nós também. Deus olha para você e te vê onde você está. A Bíblia diz em Jeremias 23 e 24, eu vou ler para vocês. Haverá alguém que possa se esconder de mim? Essas são palavras do Senhor. Ele está perguntando, existirá alguém que possa se esconder de mim? Será que eles não sabem que eu estou em todos os lugares do universo ao mesmo tempo? Que Deus poderoso! O Senhor está em todos os lugares. Ele vê todas as pessoas. Sabe de uma coisa? Mesmo quando você está longe de seus pais, longe dos irmãos da igreja, quando você está no meio de pessoas estranhas, talvez você pense que está sozinho. Mas lembre-se de uma coisa, Deus está te observando e Ele vê tudo o que você faz. Deus fica observando o que você faz mesmo longe das pessoas que não te conhecem. E Ele conhece até as intenções do nosso coração. Ele sabe por que nós tomamos determinadas decisões e escolhas. Era isso que Balaão precisava lembrar. Mas esse Deus poderoso logo tratou com o profeta. Sabe como? A jumenta estava seguindo seu caminho. De repente, ela desviou do caminho, foi para outro lado, porque ela viu o anjo do Senhor no caminho com uma espada na mão.
Balaão bateu na jumenta para que ela voltasse para o caminho. A jumenta até tentou voltar, mas o anjo se colocou na frente dela. E tinha um muro de um e outro lado, e a jumenta não conseguia passar. E ela, tentando seguir viagem, até imprensou o pé de Balaão contra o muro. Ele ficou com tanta raiva que bateu na jumenta de novo. E ela continuava tentando seguir viagem, mas não dava, porque o anjo estava na sua frente. Não tinha como ela se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E sabem o que a jumenta fez? Ela simplesmente deixou-se cair embaixo de Balaão. E ele ficou com tanta raiva que bateu na sua jumenta com uma vara. E naquele momento, algo maravilhoso aconteceu. Deus fez com que a jumenta de Balaão falasse. E ela perguntou para ele por que ele já tinha lhe batido 3 vezes. Balaão nem ficou assustado de ver a sua jumenta falando. Ele disse que bateu nela porque ela estava zombando dele. Balaão disse também que se tivesse uma espada, ia matá-la. E a jumenta então perguntou para ele se ela tinha costume de fazer isso. E Balaão disse que não. E naquele momento Deus fez com que Balaão visse o anjo parado com aquela espada na mão. Ele ficou tão assustado que desceu da jumenta e se prostrou com seu rosto na terra. E o anjo perguntou para Balaão por que ele já tinha batido na jumenta 3 vezes. O anjo explicou que a jumenta estava se desviando do caminho porque ela o viu. A jumenta viu o anjo no caminho, por isso se desviou. Balaão ficou muito arrependido. Ele sentiu vergonha também da sua atitude e perguntou para o anjo o que ele devia fazer, se o anjo queria que ele voltasse para sua casa. O anjo disse que Balaão podia seguir viagem, podia ir ao encontro de Balaque, mas ele só ia falar o que o Senhor mandasse. Então, Balaão seguiu a sua viagem. Ele seguiu sua viagem tranquilo, mas quando ele chegou para Balaque, Balaque até reclamou porque ele demorou muito. Então, Balaque levou Balaão para um lugar bem estratégico, um lugar onde ele podia ver todo o povo de Deus acampado. Mas, ao invés de falar palavras más, de enviar maldição contra o povo de Deus, Balaão enviou ainda mais bênçãos para o povo. E Balaque ficou com muita raiva. Ele queria que Balaão falasse palavras más contra o povo. Mas, já que ele não atendeu a sua vontade, Balaque mandou que Balaão voltasse para sua casa. Balaque queria fazer maldades contra o povo de Deus. Mas sabe de uma coisa? Nós também fazemos maldades com as pessoas muitas vezes. Por exemplo, quando ficamos de mal, não queremos conversar com as pessoas, sentimos inveja, ciúmes. Tudo isso é pecado contra Deus. E a Bíblia diz em Romanos 3:10: não há justo, nenhum sequer. Isso significa que todos nós pecamos diante de Deus. Todos nós entristecemos o nosso Criador com as nossas atitudes erradas. E o castigo para o pecado é viver longe de Deus, sem poder entrar no céu. Ah, mas tem uma notícia muito boa. A boa notícia é que Deus mandou o seu Filho, o Senhor Jesus, a este mundo para resolver este grande problema em sua vida. E Ele fez isso quando se entregou na cruz e morreu. Em 1 Pedro 2:24 diz assim:
Sim, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. O Senhor Jesus, o perfeito Filho de Deus, foi condenado injustamente. Ele sofreu humilhações, ele foi rejeitado, ele foi pregado naquela cruz, mas tudo isso foi por causa da minha culpa, por causa da sua culpa, do seu pecado, porque o Senhor Jesus é santo, santo, santo. Ele é perfeito em tudo que faz, mas tudo que o Senhor Jesus sofreu foi por causa do nosso pecado. Mas graças a Deus que o Senhor Jesus não ficou naquela cruz, nem no túmulo também. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E hoje todas as pessoas que confiam verdadeiramente no Senhor Jesus recebem o perdão de seus pecados. E por falar nisso, como está o seu coração? Porque a Bíblia diz no Salmo 51 e o verso 7: lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Como está o seu coração? O seu coração está limpo ou o seu coração está cheio de pecado? Ah, se você ainda não confiou no Senhor Jesus como seu Salvador, é triste lhe informar, mas o seu coração ainda está manchado, sujo pelo pecado. Talvez você seja uma criança que gosta de andar limpinha, toda arrumadinha, cheirosinha, mas e por dentro? Como você está? Sabe como você pode ficar limpo por dentro? Pedindo ao Senhor para entrar no seu coração e perdoar os seus pecados. O Senhor não vai fazer isso se você não pedir. Você precisa orar, pedindo ao Senhor que perdoe os seus pecados, que entre na sua vida e lhe salve. Nós vimos que o Senhor Jesus ressuscitou. É por isso que Ele pode te ouvir quando você falar com Ele. Assim como Deus viu Balaão enquanto caminhava ali ao encontro de Balaque, Ele vê a sua vida também. Ele sabe como está o seu coração. Então, se você ainda não orou pedindo que o Senhor entre no seu coração, que Ele limpe você por dentro, hoje você tem a oportunidade de fazer isso. Peça ao Senhor para ser o seu Salvador, para limpar toda a sujeira do seu pecado. Não espere para amanhã. Sabe por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Não sabemos quantos dias iremos viver aqui neste mundo. Por isso que o momento de tomar essa decisão é hoje, é agora. Mas se você já está com seu coração limpinho, se já foi perdoado pelo Senhor, então deseje sempre o bem para as pessoas. Porque a Bíblia diz em Mateus 7:12: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Nós precisamos pensar em como gostaríamos de ser tratados em meio a uma situação. Por exemplo, você gosta de ser tratado com amor? Gosta de ser tratado com educação, com respeito? É assim que você deve tratar as pessoas. Você gosta que os seus pais te tratem com amor? Que eles te respeitem da mesma forma? Eles também querem ser tratados assim. Nós precisamos lembrar sempre de tratar as pessoas e de fazer com elas o que nós gostaríamos que elas fizessem com a gente. Balaque só queria o mal para o povo de Deus, porque ele não amava ao Senhor. Mas se você já está limpo por dentro, se já confiou no Senhor Jesus como seu Salvador, então você precisa querer sempre, desejar sempre o bem para os outros. E assim termina a nossa história. Eu espero que você tenha gostado de conhecer essa história tão linda da jumenta que falou, porque o Senhor falou através dela.
E se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E não esqueça que nosso encontro é todo sábado, aqui no nosso Cantinho de Histórias. Grande beijo e até a próxima! Tchau, tchau!